A informação é tudo. Se você tem informação não é nada. Internet, boca a boca, né? Para mim, informação tem que ser geral. É uma grande coisa, né? Aqui em Pernambuco, porque tem muita gente que não é informada. Assim, a gente tem que ser informado das coisas que acontecem no Brasil. E eu acho que se a gente não tiver acesso às coisas que estão acontecendo, a gente não é ninguém, não é nada. Acesso à informação, essa nova lei que a presidente Dilma acaba de sancionar, né, agora no primeiro semestre de 2012, é uma importante ferramenta, instrumento para a transparência das contas públicas e das ações governamentais. Contudo, apesar do grande avanço, né, no Brasil, a gente ter essa transparência, essa possibilidade do cidadão e da cidadã acompanhar essas contas de forma mais visível, inclusive via internet. Alguns estados já praticavam isso, alguns governos municipais e estaduais já praticavam antes da lei de acesso à informação, e órgãos públicos também já faziam isso, Ministério Público e outros. Mas a novidade é que há uma divulgação desse direito do cidadão e que muitas pessoas já têm acessado. Então, o nível de divulgação ainda precisa melhorar, mas há um acesso a essa lei. Alguns segmentos, eu posso até usar como classe. Algumas classes, acho que elas não estão muito ligadas no que está acontecendo. Por exemplo, eu acho que a rapaziada do subúrbio, ela usa a mídia muito para se divertir. Tá entendendo? Muito para aqueles sites sociais e tal. Essa coisa toda, quando você tem de graça assim para todo mundo usar de forma gratuita, cria isso também, né? E uns usam quando quer, outros usam de forma inteligente e outros não sabem usar. Só oferecer a informação não basta. É preciso que a sociedade tenha o poder também de, para além de receber informação, decodificar, analisar e poder ser mais propositivo e crítico. É importante que a gente tenha acesso à informação, mas só o acesso à informação não vai transformar a visão da sociedade no sentido da ampliação desse direito e do próprio direito à informação e o direito humano à comunicação, que vai muito além de receber. É a possibilidade de produzir, criticar, analisar. Óbvio que de posse dos dados que a lei de acesso à informação vai favorecer, é possível que a sociedade se mobilize e realize ações de lobby, de pressão, os grupos de resistência que atuam na sociedade civil. Mas essa ferramenta vai ser muito mais importante e muito mais efetiva quando houver um trabalho com a sociedade para que ela tenha o seu direito à comunicação efetivado. A história foi um pouco diferente. Lógico que a mídia ajudou muito, mas a banda começou meio que querendo mudar um quadro social dentro da Rosa do Pinho e tocando aqui, tocando nas periferias e tal. E naquela época a gente não procurava muito a mídia porque a gente não tinha acesso. Na verdade a gente não tinha acesso, não sabia como a gente podia se divulgar. A história era muito mais punk, a gente mesmo fazia os cartazes, a gente mesmo colava nos postes, ia nas escolas, fazia essa história toda. A história de mídia era todas as bandas de movimento punk, a gente mesmo que fazia, não tinha um acesso como se tem hoje, essa tecnologia. Isso é uma mídia democrática, dá espaço a pessoas que normalmente não têm acesso, né, a esse tipo de espaço e fazer com que suas histórias sejam conhecidas, né? Por exemplo, quando apresentamos histórias de um presidiário, né, que passa muito tempo preso injustamente, isso traz à tona uma discussão em torno de toda uma mudança que deve ser feita em torno de unidades prisionais. Quando trazemos o caso de um adolescente que morre em virtude de tráfico de drogas, trazemos à tona discussões sobre políticas públicas de combate às drogas. Então, essa é a importância para a mídia democrática, que enxergue todos de uma forma igual, sejam eles ricos ou pobres, índios ou brancos, sejam eles de que classe social for.
Culturalmente, eu acho que a gente deu uma grande contribuição. Não só Devotos, mas Face do Subúrbio, Matar Lá na Mão, Naniga Papaya, BU, Ostenta, O Verbo, todas essas bandas deram uma contribuição muito forte para que o subúrbio começasse a aparecer de uma maneira positiva. E até então a gente só aparecia nas páginas policiais. E viram que tem muita coisa boa no subúrbio. Então, culturalmente falando, sim. Mas socialmente não, porque tem muita coisa ainda faltando aqui. Eu digo propriamente do Alto Zé do Pinho, mas eu sei que eu vou muito em comunidade, eu vejo que é basicamente a mesma coisa. Então, se você vê que saneamento, policiamento, um básico que seria uma área de lazer, uma creche, essas coisas, é o que mais pega aqui, não falta muito assim. Então a mídia precisa muito evoluir ainda. A cada dia surge mais gente nova na redação, as pessoas mais antigas vão saindo, algumas visões mais à frente, né, relacionadas a direitos humanos já muitas vezes saem da redação e aí fica o pessoal mais novo que precisa reaprender e ensinar também uma nova visão de direitos humanos. Acho que tem muita coisa ainda para conquistar. Eu acho que o papel do jornalista, seja ele antigo ou não, novato, é abrir um pouco os olhos e os ouvidos para ouvir, né? Ouvir e perceber o que é uma pauta, o que é uma pauta que pode trazer uma boa discussão, né? Não é jogar para uma nota, uma coisa minúscula, algo que poderia ser muito bem trabalhado numa matéria maior, né? Coisas simples. Eu me lembro de uma matéria que não fui eu que fiz, foi um outro repórter daquele jornal. Ele contava o caso de uma mãe que tinha perdido um bebê em busca de uma maternidade pública para se internar. E ela terminou perdendo esse bebê. E aí o que acontece é que ele deu uma grande cobertura a essa matéria se estendeu, né? E houve uma grande discussão em torno disso. E essa matéria viraria uma nota. Se não fosse a sensibilidade do repórter, não teria funcionado assim e essa discussão não teria sido feita, né, em torno da saúde pública da mulher. Então, é por aí. E a liberdade de expressão não é garantida no Brasil, nem na internet, nem fora dela. Quando a gente discute a mídia eletrônica ou a mídia digital, os meios de comunicação de massa, nós sabemos que não existe liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa. Aí eu vou ser mais radical ainda. Quando você tem grupos de comunicação, grupos de mídia, empresários, conglomerados, propriedade cruzada de informação aqui, dentro dos meios de comunicação, esses barões, os sistemas, como em Pernambuco nós temos o sistema, que age de forma a neutralizar o papel crítico do seu próprio jornalista dentro do sistema, quando restringe que o jornalista possa compartilhar informações, porque considera que a informação que é coletada durante o expediente de trabalho é da empresa e não é pública. E a informação não é pública, não, porque se eu sou paga por uma empresa de comunicação, a informação tem que ser dentro dela, e a sociedade, e o interesse público. Então há uma apropriação muito grande no Brasil do ambiente público pelo interesse particular, pelo interesse privado. E a liberdade de expressão, que é um princípio maravilhoso, nós temos que defender o princípio da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, com as novas tecnologias, com a internet, com a ampliação das possibilidades de troca, de receber, de produzir e compartilhar, ela não pode ser aquela liberdade de expressão do século XVIII ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A liberdade de expressão hoje precisa ser ampliada para um mundo que está interconectado, ou seja, para um ambiente de uma sociedade mediatizada. Tudo que eu queria não podia terminar.